O governo da Bahia lançou 2 editais para selecionar mais de 3.900 servidores temporários em regime especial de direito administrativo, o REDA. Para falar sobre essa forma de contratação, vamos conversar com a promotora Rita Tourinho. Promotora, essa contratação deveria acontecer em caráter excepcional? Veja só, a Constituição permite a contratação temporária em situações excepcionais, né? Ou assim, para funções excepcionais ou situação excepcional. Na verdade, o que nós temos verificados no estado da Bahia, como em outros estados também, é que essa exceção, que deveria ser de forma de admissão, está se tornando, na verdade, uma regra. E, no caso, como fica a questão da transparência durante essa forma de seleção, já que é feita pelo próprio governo? Veja só, com relação ao problema de transparência e a realização, observando-se a impessoalidade na admissão, isso até que, em parte, em muitas situações, vem sendo observado. Por exemplo, normalmente está se realizando processos seletivos, né, processo seletivo de provas, o que, na verdade, permite uma admissão de forma impessoal. Porém, isso não retira o caráter irregular no que diz respeito a essa forma de admissão, em substituição ao concurso público, que é o correto, porque é o melhor para a administração pública, porque consegue selecionar pessoas que terão um comprometimento maior com a administração pública por um tempo maior, e também para os cidadãos que se submetem a esse processo, porque uma contratação pelo REDA, ela é temporária, como o próprio nome já diz, enquanto que o concurso público oferece uma estabilidade para o servidor, que obviamente não é trazida por esse tipo de seleção. No caso de quem é selecionado pelo REDA, quais são os direitos que são perdidos, né, no caso do direito do trabalhador? Bom, com relação ao direito do trabalhador, a própria Justiça do Trabalho já reconheceu até o recolhimento do FGTS, né, porque eles são contratados através do regime seletista. Só que é um contrato que ele não tem estabilidade, então, na verdade, não tem recolhimento para a questão de aposentadoria, todo esse tipo de coisa, todas essas garantias que os servidores públicos possuem, na verdade, esses contratados temporariamente não as têm. Na sua opinião, então, acaba acontecendo uma forma de precarização do trabalho? Na verdade, na minha opinião, o que ocorre é uma burla mesmo à norma constitucional. A administração pública deveria ter consciência que certas funções devem sim ser desempenhadas por servidores com vínculos mais duradouros com a administração, até para que a administração não perca essa sua memória, porque quando há uma renovação de pessoal constante, o que se perde é a própria memória do serviço, a própria memória do que vinha sendo realizado. Então, é bom que a administração pública tenha consciência que a precarização de vínculos, ela é prejudicial para a administração pública. Ela pode até parecer vantajosa, a princípio, até os mínimos compromissos que são gerados com aquele contratado, mas ela é desvantajosa para o Estado como um todo, que fica, na verdade, desprovido de servidores que possam efetivamente acumular a memória do serviço público, que isso é importante. Qual é a posição do Ministério Público em relação a esse tipo de contratação? Existe alguma medida a ser tomada? Veja bem, é bom que se diga que esse problema não é um problema recente. Desde a gestão passada, que vem ocorrendo essas contratações através do REDA, e desde a gestão passada também, o Ministério Público tem sim atuado. Nós já ingressamos com uma série de ações, tanto na gestão passada, questionando essas contratações por REDA, dizendo que seriam realmente casos de concurso público, e estamos continuando também a questionar na gestão atual. Existe uma diferença da gestão passada para a atual? Existe, porque, na verdade, nessa gestão nós percebemos que, em muitos casos, os processos seletivos são realizados. Mas é bom que se diga, isso não retira as irregularidades que efetivamente continuam existindo, que é o desvio de funções. A senhora acredita que o REDA pode ser utilizado de alguma forma, politicamente? Bom, quando na verdade há uma indicação, sim, por exemplo, prova de títulos, você não tem uma prova escrita, tem uma prova de títulos, análise de curricular. Ora, a análise curricular, ela passa a ser muito subjetiva, o que permite sim o beneficiamento dos candidatos. Então, nesse sentido, sim. Agora, quando é feita uma seleção, na verdade, objetiva, através de prova, não há muito como ocorrer a utilização política, porque você não indicará, né, a priori quem será selecionado. As pessoas serão selecionadas, aqueles que
efetivamente obtiverem a maior nota. Então, na verdade, nesses casos, acredito que não. Eu acho que, na verdade, é mais fácil para o Estado utilizar o REDA em função dos compromissos que são menores em decorrência dessa contratação temporária do que, obviamente, aqueles outros que decorrem de um concurso público. Mas o ideal, então, seria que os servidores públicos fossem efetivos. O ideal não, é o que é constitucional. Na verdade, não é uma ideologia, não é digamos assim, uma posição do Ministério Público. Na verdade, é uma posição constitucional. A Constituição é muito clara que a contratação temporária, ela só ocorre em situações excepcionais, né, em casos em que, por exemplo, você não tem aquele cargo, uma situação de calamidade, uma situação que você precise eventualmente contratar o maior número de servidores para atender uma situação diferenciada, somente em situações excepcionais. E isso efetivamente não vem sendo obedecido pelo Estado da Bahia e, infelizmente, não é um problema somente nosso estadual. É um problema, inclusive, que vem ocorrendo, infelizmente, também a nível nacional.